Olá, eu sou Fabiana Freitas, quero te dar as boas-vindas a esse estudo que gerou a série Minuto do Dia, 1 minuto a sós com Deus, devocionais em áudios de 1 minuto, para quem tem uma vida bem agitada, mas mesmo assim não abre mão de ter um tempo de qualidade com Deus todos os dias. Para acessar essa série de devocionais, basta clicar no link que está disponível aqui ou nos encontrar no nosso canal do Telegram chamado Minuto do Dia. A gente se vê lá. Deus te abençoe com esse estudo. Provérbios 31. Chegamos ao final da maratona. E no final, para dar o sprint, teve que ter aquele gás, né, de oração para a gente conseguir finalizar. O quê? A vida como ela é. 9, 10, 11, meio-dia, 1, 2, 3, 4, 5. 8 horas depois do agendado. 8 horas depois. Estamos aqui para fazer o completão de Provérbios 31. E, né, super inspiradas porque estudamos antes sobre essa mulher exemplar, né, que não se deixa abater por qualquer coisa, né, Fabi? Que também tinha os desafios dela, mas que nos dá exemplo aqui de ânimo, de perseverança, de força, para que, não tá indo como você planejou, mas vamos lá, porque tem outras coisas acontecendo e a vida segue, vamos lá, que Deus abençoa, né? Não é para desanimar, é para animar. É para animar. É para animar. Isso aí. Bom, então, Provérbios 31, chegamos lá. Um pouquinho sobre contextualização, né, Fabi? Se você tiver algo para trazer também sobre isso, fala pra gente. A questão, queria começar com a questão do rei Lemuel, né? Uhum. Existe uma tradição, na verdade uma tradição, não é nem estudo, não tem comprovação, né, histórica, robusta a respeito disso, mas uma tradição aí do judaísmo diz que o rei Samuel seria Salomão, né? E Lemuel, né? Lemuel significa que pertence ou é dedicado a Deus. Né? E acho bem interessante essa dinâmica, né? Que primeiro aparece a mãe falando para o filho, e depois parece que é um filho falando para a mãe, aí o marido também, né, fala para ela, enfim. Achei bacana essa dinâmica também. E pedi para Deus algo novo sobre Provérbios 31. Né? Fazia um tempo que eu vinha lendo Provérbios 31, mas não estudando profundamente. E tentei me descolar um pouco daquela coisa das características da mulher, né, exemplar, da mulher virtuosa, tentar me descolar um pouco disso para ver se eu conseguia enxergar algo novo que Deus quisesse me mostrar. E depois que eu tive o João, essa é a primeira vez que eu estudo profundamente Provérbios 31. E achei muito doce essa primeira parte, Fabi. Essa questão dessa mãe, né, falando com seu filho, conselhos de uma mãe, né, para o seu filho. E aí ela fala, né, o filho do meu ventre, o filho dos meus votos, né, das minhas promessas, das minhas orações, né. E é tão doce isso, né, tão lindo. E ela fala, né, não gaste as suas forças com mulheres. E aí eu fico pensando, né, que o quanto que a autoridade espiritual de uma mãe, ela não se limita somente à infância ou adolescência de um filho, né? Não tem aquela coisa de, virou maior de idade ou saiu do meu teto, deixei de ter autoridade. Talvez você não vá ter mais tanta fluidez e tanta abertura para falar sobre algumas coisas na lata, né? Principalmente depois que os filhos casam e tudo mais. Mas a autoridade espiritual, né, de uma mãe sobre seu filho, ela permanece, né, para a vida inteira. E ela fala de coisas de adulto para ele, né? Não se entregue, não gaste as suas forças com as mulheres, o teu vigor com pessoas que destroem os reis, né? Você é um rei, não gasta teu vigor com isso.
né? Não convém beber vinho, né? Então, assim, e aí ela fala de coisas para ele fazer também, né, em relação às pessoas, defender, né, julgar com justiça. Achei isso muito bonito. Uhum. E o que eu achei bacana, Fábio, é a questão desse ponto que você trouxe da mãe, né? Eu fiquei pensando exatamente isso, assim, os filhos, eles vão se lembrar dos conselhos. Pode ser que até erre. E se a gente for pensar na nossa vida, quantos conselhos a gente ouviu da Uhum. nossa mãe e a gente seguiu um caminho oposto e depois a gente se arrependeu e voltou. Se eu tivesse ouvido, seria melhor para a minha vida. E se a gente pensar nessa questão, né, se o escritor, né, for Salomão, cabe perfeitamente, né? O cara que teve mais de 1.000 mulheres, né? Bebidas que tinha a torta e a direito, sem parar. Então, seria aquele momento de falar assim, ó, minha mãe falava isso para mim, e esse é um ponto muito importante, né? E esse é um ponto que né? E se a gente pensar né, da vida dele, né? E começa com toda aquela sabedoria, dá aquela deslizada e seria aquela pensar aquele momento assim, ó, olha, deixa eu lembrar aquilo, deixa eu lembrar dessas coisas boas e voltar para aquilo que realmente é importante, porque todas essas coisas, né, que essa mãe falou, quando traz a questão, né, da mulher, ela traz a questão, e se a gente for trazer aplicações para a nossa vida, e aí falar da nossa vida cristã, principalmente aqueles que não são casados, né, a questão da prática sexual, ela é um compromisso que Deus criou para ser de um corpo, né, do casal, em que você está fazendo uma entrega ali. Então, toda vez que você faz isso com uma pessoa que não é o seu cônjuge, você está se entregando um pouco de si. Então, quando ela fala que ela busca o vigor, é como se estivesse te sugando, realmente. E isso te suga, e aí vem a questão da bebida, em que você já não consegue mais pensar e você não consegue mais falar pelas pessoas que precisam da tua voz. Né? Quando a gente volta para a vida de Salomão, era o quê? Eu quero ser sábio para ajudar o povo. Né? Foi o pedido de Deus e Deus derramou. E quando ela fala, se lembra daqueles que não podem falar, fale por eles, né? Ajude-os, ajudar os outros. Então eu achei muito, muito lindo de lembrar, de pensar e saber que a gente, todos nós, vivemos coisas parecidas, né? Como nós também agimos assim, como nós também nos esquecemos momentaneamente de um conselho depois que a gente lembra. Sim. Às vezes é um pouquinho tarde, às vezes já aconteceu uma consequência que a gente não gostaria, mas serve para a gente trazer para as próximas gerações também, né? Você falou do João, que tem o Thomas, tem a Alice, e eles precisam entender que nós somos pessoas, né? A gente começou falando sobre a questão da luta espiritual que foi no dia de hoje, ela foi relacionada à nossa família, ao nosso, né? Ao nosso lar, a fluidez dele, como você falou, eu gosto dessa palavra, né? Só que eles, em um momento aqui, a gente fala assim, ó, nós somos pessoas, a gente precisa de Deus, então a gente pede perdão, a gente dá perdão, a gente chora, a gente ri, e eles vão se lembrar, de alguma maneira, aquilo que a gente está trazendo quando a gente vive isso, né? Eu achei muito, muito gostoso. E essa questão do novo, Fabi, enquanto estou falando aqui, acho que o Provérbios 31, para mim, neste momento, nesse estudo desse momento que a gente está fazendo, ficou uma palavra na minha mente. Contraste. Contraste com o quê? Né? Contraste com a sociedade e a cultura daquele momento, contraste com a mulher que a gente viu por vários capítulos, né? O exemplo contrário, né? A mulher leviana, a mulher adúltera, a mulher preguiçosa, a mulher rixosa, a mulher briguenta, a mulher isso, a mulher aquilo, né? E o contraste também com o homem daquela cultura, com o comportamento do homem. Então, se a gente for pensar como que era, né? Na cultura judaica ali, a questão da mulher. A mulher não tinha, era uma mulher, a mulher era vista como vinda de Eva, né? Então, assim, ela carregava o mal, ela trazia o pecado. Então, a mulher tinha essa conotação, né? Ela, foi a partir dela. Então, ela traz o mal. Persuasão. A outra questão da sociedade mulher não tinha papel na sociedade. Ela simplesmente carregava filhos. E era uma propriedade. E Provérbios 31, a partir do 10, quebra tudo isso,
porque traz as características de uma mulher que, primeiro, teme ao Senhor, e porque ela teme ao Senhor, ela tem um papel relevante na sociedade. Ela é do bem, porque ela faz bem todos os dias da vida dela, e ela não é uma propriedade, ela é muito mais valiosa do que qualquer diamante, do que qualquer coisa, e o marido dela a respeita, a reconhece, os filhos a respeitam, a reconhecem. Então, eu achei bárbaro essa questão desse contraste, a gente pensar que e lembrar de Jesus, que valorizou tanto a questão da mulher, né, valorizou tanto isso, e em momento algum, esta mulher aqui tentou fazer os extremos, né, de manifestações contrárias àquilo. Ela simplesmente venceu todo e fez o contraste de toda essa sociedade, de todos tudo que era contrário a ela, né? Através da vida dela com Deus, através só. E vai caminhando, amiga, e vai trazendo isso. Então, isso foi muito legal, assim, poder pensar dessa maneira. Muito legal. Muito legal, gostei, Fabi. E só voltando um passo, eu tenho um gancho para pegar disso que você falou, mas só voltando um passinho atrás, a respeito da mãe ainda, a questão da maternidade e da importância de nós não nos omitirmos em relação a essa responsabilidade e essa autoridade que o Senhor colocou sobre as nossas vidas. Eclesiastes fala, né, que é tempo de falar e é tempo de calar, né? Muitas vezes a nossa instrução, nosso direcionamento para os nossos filhos, a depender do momento e a depender do momento de vida até que o filho esteja, né, e que nós estejamos, ela não, de repente, ela não vai ser no falar, né? Muitas vezes vai ser, eu escuto mães, né? Tenho várias amigas que poderiam ser minhas mães, por exemplo, de idade um pouco mais avançada. E elas falam, eu não tenho mais como, né, forçar, levar, enfim, meu filho é adulto agora. Mas eu oro incessantemente. E eu acho muito legal que eu estava listando algumas formas aqui, né, alternativas, e me veio, lógico, o falar e o orar, e me veio escrever cartas de amor, né? Imagina, né, você com um filho adolescente, jovem, adulto, ou já maduro, quando nós formos velhinhas, e nós escrevermos cartas de amor para os nossos filhos, lembrando de momentos, né? Instruindo, como essa mãe fez aqui. Olha, você está indo nessa empreitada? Poxa, eu confio em você, vai sim, você é maravilhoso, você vai conseguir. Só toma cuidado com isso. Imagina seu filho recebendo uma carta dessa, sabe? Então, eu acho que a gente pode buscar orientação no Senhor de formas diversas de nós não nos omitirmos em relação às coisas que nós estamos vendo e sentindo em relação aos nossos filhos, né? Legal. E aí, em relação a ela, quem é ela? O nome dela? Não sabemos, mas... não sabemos, mas será que poderia ser Fabiana Freitas? Será que poderia ser Fabiana Inocêncio? Será que poderia ser qualquer uma das nossas ouvintes? Poderia, por que não? Agora, creio que não. Ai, Fabi, que decepcionante. Nossa, mas eu queria ser tanto como essa mulher, é tudo que eu busco na minha vida. Sim, eu também. Mas tem uma coisa que me saltou aos olhos, enquanto eu estava fazendo esse estudo, que o homem, ele levanta e diz, né? Uma mulher exemplar, feliz quem a encontrar, é muito mais valiosa que os rubis. E depois, no versículo 28, fala assim: os seus filhos se levantam e a elogiam, e o seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Eu consegui ver nesses versículos um amor ali, uma dinâmica familiar amorosa, sabe?
e é um marido falando para a mulher, né? São os filhos falando para a mulher. Muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. É o que o marido pensa sobre a sua esposa. E eu acho que isso é o que a gente deve focar, né? Como eu posso ser melhor para minha família, do jeito que ela é? Como eu posso superar a todas as outras mulheres? Como é que não pode existir melhor mulher para essa família do que eu? Né? E aí, eu acho que nessa busca a gente volta a falar o que a gente fala o tempo todo, a respeito de identidade, né? Da gente saber quem a gente é, saber quais são os nossos dons, saber quais são os nossos talentos, e a gente, em cima disso explorar possibilidades de nós sermos a melhor mãe que os nossos filhos podem ter, e a melhor mulher, melhor esposa que o nosso marido pode ter, né? Porque não adianta eu querer ser como outra mulher só porque ela é a mais exemplar de todas. Uma coisa que eu aprendi quando eu tive o João, gente, quando eu tive o João, eu fiquei muito apaixonada por ele. Muito. Eu sou até hoje, mas eu tinha uma coisa assim, de que eu olhava para ele e falei, meu Deus, essa é a melhor criança do mundo. Ele é o mais especial de todos. Eu era esse tipo de mãe quando o João nasceu. Ele é o mais especial de todos. E tudo bem, isso foi no tempo que a gente ficou sozinho em casa, né? Quando eu comecei a frequentar grupos de mães, né, ir a reuniões, estavam lá todas as mães e todos os bebês, eu olhava para os outros bebês e falava, gente, existe um bebê mais especial do mundo em cada casa. Para cada mãe, aquele bebê é o mais especial do mundo. E eu acho que é assim com a gente também, né? Que nós possamos ser a esposa e a mãe mais especial do mundo para nossa família. Né? O que a minha família precisa? De repente, né? A gente tem aqui, né? Eu fui lendo os versículos e fui colocando assim do lado o adjetivo que eu pensava, né? Então, coloquei lá exemplar, valiosa, confiável, bondosa, fiel, admirada, temente, disposta, sábia, amorosa, planejada, inteligente, enfim, fui colocando, né? E aí, o que a minha família está precisando agora, sabe? O que a minha família está precisando agora? Então, será que a minha família precisa que eu seja um pouco mais disposta? Será que minha família está precisando que eu acorde um pouco mais cedo? Ou que eu vá dormir uma hora mais tarde? Será que a minha família está precisando que eu pare e organize as contas? Porque está tudo uma bagunça e todo mês a gente atrasa uma coisa? Será que a minha família está precisando que simplesmente eu seja fiel? Que todos os dias, pelo amor de Deus, tenha comida no horário, sabe? Então, assim, eu fico pensando em coisas práticas, né, do nosso dia a dia. E eu acho esse um exercício interessante, porque eu acredito que em cada momento da nossa vida, a gente pode aprender uma coisa com a mulher de Provérbios. Isso nos tira um peso de que eu nunca vou ser como ela. Talvez no final da vida você vá ter sido exatamente igual a ela. Porque, de repente, ela não foi tudo isso em um mês. Ela foi isso aqui a vida toda, né? Entendeu? É como se eles tivessem... Era como se ela tivesse feito tudo isso num dia só. Pois né? Só um dia, não. Aquela super mulher, né? Não, ela não dormiu. Né? Gente! Olha só, aqui fala que ela não dorme, a lâmpada... Ela foi pra longe. Ela foi pra longe. Coisas. Comprou um campo, né? Fez lucrar. Gente, não foi num dia. Deu. Isso é uma coisa de uma vida inteira, né? Então, assim, que a gente possa... Essa é a minha reflexão, né? Que a gente possa ir trabalhando isso ao longo da nossa vida inteira e sempre perguntar a Deus, o que eu estou precisando hoje? Né? Como minha família hoje precisa de mim, o meu trabalho, os meus amigos, né? O meu ministério. No que eu preciso crescer hoje? Como que essa mulher pode me inspirar? Qual é o versículo que está aqui no qual eu posso me inspirar mais agora? É bem legal. Eu coloquei uma pergunta muito parecida, Fábio, mas foi exatamente nesse sentido, né? Como cada item, né, ou cada versículo aqui se aplicar a mim, quando a gente olha todo, né, do 10 ao 31, as características que vêm, elas compreendem espírito, corpo e mente,
Então, ela ensinava os seus filhos, ela nutria a casa com as roupas, com os recursos, fazia o bem para eles. E ao fazer o bem, eles se sentem amados, se sentem protegidos. Então, aquela casa tinha uma dinâmica saudável, e não só a casa, o trabalho também. Então, todos os aspectos de uma vida foram compreendidos aqui. Eu também não acredito que ela fez tudo isso, né, em um dia só. É romantizar algo. E aí a gente precisa prestar atenção se a gente não está querendo romantizar, falando que é algo impossível de se fazer. Porque às vezes a gente faz isso como um mecanismo de defesa. Como eu não posso atingir isso. Opa, peraí. Se Deus nos fez e Ele nos fez criaturas, né, uma nova criaturas, e Ele faz todas as coisas acontecerem dentro de nós e vai formando em nós. Se o Espírito de Deus está em nós, por que nós não podemos ser transformadas com essas características ao longo das nossas vidas? Se a gente estivesse pronto, e né, como mulher, estivesse pronto, pum, mudou, a gente estaria no céu. Acabou. Porque se eu já compreendi, se eu já aprendi tudo o que eu tinha para aprender neste momento breve, que é a vida aqui, eu já estaria na eternidade. Eu não precisaria estar aqui. Né? Então, tomar cuidado para não romantizar demais como um mecanismo de defesa, como se não se aplicasse a mim. Mas se aplica a mim. É algo que eu tenho que realmente buscar e o que eu tenho que ouvir. Então, fala que ela não reclamava ao fazer as coisas. Eu tenho reclamações, às vezes, quando estou fazendo algumas coisas. E talvez isso seja uma coisa que eu precise mudar. Porque eu preciso compreender que a dinâmica da minha casa com os meus filhos podem mudar, por exemplo. Então, sabe, a gente realmente colocar o pé no chão e falar assim, eu sou uma pessoa, né, que tenho falhas e que preciso dessa transformação de Deus e que tenho que olhar um padrão. Assim como Jesus é o nosso padrão muito mais alto, né? E que é uma coisa que a gente sempre fala, para a gente não se comparar, você fala isso muito bem, né? Não se comparar com os outros, mas se comparar com este padrão que Deus colocou pra gente, né? E seguir, né? E seguir esses princípios, que são princípios para a vida, e são princípios que trazem para a gente a urgência de uma prioridade de reflexão e de ação. Então, quando eu consigo compreender isso, eu passo a observar os meus passos, as minhas respostas, as minhas ações, e faço uma reflexão: opa, peraí, o que Deus quer transformar em mim aqui, nesse momento e agora? Né? E eu escrevi assim: nós não devemos ser moldados pelo que a sociedade fala, pelo que alguém fala, pelo que alguém pensa, pelo que as circunstâncias que nos envolvem, mas a gente deve ser moldada pelo Senhor, porque nós temos valor. Se eu estava pensando, depois né, teve alguns episódios aqui no lar hoje, e eu fiquei pensando que Deus trouxe para mim assim: Deus nunca desistiu de mim. Antes mesmo de eu reconhecê-lo, todos aqueles meus pecados horrorosos não fizeram Deus desistir. Por que que eu vou deixar com que isso me sugue ou me leve para baixo, ou que eu me sinta condenada, ou que não me deixe prosseguir, sabe? E assim, essa mulher não deixava com que as coisas ao redor. E ela tinha, talvez, toda essa questão cultural, né, que eu comentei, talvez até muito mais forte do que a gente. Hoje a gente não tá, eu não acredito que seja ideal ainda, mas a gente está no mercado de trabalho de uma maneira que não existe uma perseguição, que não existe né, algumas coisas de achar que você é simplesmente puramente um objeto, né? Então, que o Senhor encha realmente, que a gente consiga temer o Senhor acima de tudo. Que a gente consiga encher o nosso coração e motivá-lo para ativar essas ações em direção a esses comportamentos. São comportamentos, são escolhas, né, Fábio? Eu escolho ajudar, eu escolho arrumar, eu escolho fazer negócios, eu escolho fazer, né, seguir aqui com cada um dos itens, mas com o foco, em primeiro lugar, em Deus, porque é como se fosse assim:
as virtudes, né, as características dessa mulher, eles são os frutos por ela permanecer em Deus. Me lembra sempre aquele João 15, né? Que a gente é os raminhos ali e a gente vai dar frutos se a gente permanecer nele. Então, para mim, foi uma figura perfeita dela. Aquela mulher, ó, permaneceu completamente e todos esses frutos eles foram dando no seu devido tempo, conforme a sua devida necessidade. Né? Isso aí. E falando em necessidade, uma coisa que salta muito aos meus olhos, e que isso sim, eu acho que dá para ser um ponto aí um ponto de início, né? De como pensar em desenvolver as minhas virtudes, assim como essa mulher desenvolveu, é que eu vejo nela uma característica que eu vejo também muito forte em Jesus, de encontrar o outro na sua necessidade, né? Jesus, a palavra fala, né, que ele deixou toda a sua divindade, né? Ele não considerou ser Deus, né? Mas eu percebo, eu já estava lendo Mateus, e todos aquela sequência de milagres ali acontecendo, né? E chega uma hora que diz assim, e Jesus teve compaixão daquelas pessoas, porque elas já estavam ali há muito tempo. E aí ele fala, não, tudo bem, agora eu vou usar a minha divindade. Agora eu vou fazer um milagre aqui, porque muitas pessoas precisam ser ajudadas e humanamente não vai ser possível. Então ele lança a mão da divindade. Mas é sempre para o outro, né? Jesus está sempre interessado em alcançar o outro na necessidade dele. E essa mulher também, o tempo todo, né? Ela, quando fala que ela só faz o bem e nunca o mal para o marido, todos os dias da sua vida. Esse todos os dias da sua vida, gente, isso é algo assim que tá para além da humanidade, tá para além dela, tá para além dos ímpetos da mulher, né? Então é algo que ela teve que trabalhar, ela teve que, né, se trabalhar, né, de diversos aspectos, a começar por confiar em Deus, ao ponto do marido dela sequer se lembrar um dia que ela tenha feito algo de ruim para ele. Não, ela só faz o bem, nunca o mal, né? E aí todos os que estão com ela não se preocupam com o inverno, porque ela percebeu que o inverno estava chegando, já preparou toda a roupinha lá, né? Ela garante que o lucro vai chegar para a família dela. Ela mesma, apesar de ter servas, ela mesma vai lá e bota a mão no negócio, né? Bota a mão no fuso, com os dedos pega a roca. Então, os necessitados, ela atende os necessitados também. Então, é uma mulher assim que a virtude dela, né, ela tá em quem ela é, né? Porque a conclusão do capítulo é que a beleza é enganosa, a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor, essa mulher fazia tudo isso por temor ao Senhor, por ela saber que era a coisa certa, como alguém que está em Deus, né? E aí eu acho muito interessante que essas atitudes dela, ela está recebendo exaltação agora, nesse momento, porque o marido dela está dizendo, mas o seu marido é exaltado, é respeitado na porta da cidade também, né? Talvez porque saibam que ele é marido dela, tem alguma influência, ou talvez porque ela cuide tão bem dessa dinâmica familiar que o marido está livre para pensar nas coisas que ele realmente tem que pensar, né? É aquela promessa, não sei se no seu casamento foi assim, mas aquela dos votos, né? Quando diz assim, né, que eu o ajude a ser tudo que ele foi criado para ser, né? Tudo que Deus tem para ele ser. Então, eu fiz esse voto para o meu marido e, né, é algo que nos dias que a gente vive, né, com todas as nossas demandas, é uma coisa que eu sempre tenho que voltar para o Senhor e examinar, né, se eu continuo cumprindo esse voto, né? E essa mulher, ela tinha esse interesse em que o marido dela estivesse livre
e sem preocupações para que ele pudesse, né, ser tudo o que ele foi criado para ser também. Uhum. Uma coisa bacana que eu fiquei pensando, no domingo passado acho que a gente estava lendo sobre mordomia, né? Sobre aquela a parábola da mina, né? Das minas e a parábola dos talentos. E a questão de mordomia é muito clara que ela foi excelente, né? Com os talentos que ela tinha, com os dons que ela tinha, com a dinâmica, né, de mulher que ela tinha, com a família, com os negócios. Então, né, aparecer uma oportunidade, então o frio vai chegar, vou buscar a linha aqui, vou fazer o negocinho e vou deixar todo mundo preparado que ninguém vai sentir frio. Então, assim, tá usando aquilo de maneira prática. Então, ela não só sentia como ela agia, né? Então, ao pensar em alguém, se a gente for pensar, né? Nós estamos falando de mulher aqui. Mulher pensa por demais. E talvez não seja uma lição para que a gente não pense somente, mas para que a gente haja em alguns pontos. Então, aqui não fala que ela pediu ajuda do marido dela, mas provavelmente em algum momento ela pediu, sim, né? Um auxílio em algumas coisas. Sim. Então, um exemplo clássico, a maior parte dos homens não enxerga que tem louça na pia. É assim, não é por maldade, é simplesmente porque. Mas aí a gente fala, passa lá, mas não tá vendo. Talvez não, talvez você tenha que pedir de uma maneira normal, uma pessoa normal que tá ali, ó. Você pode me ajudar aqui? De uma maneira normal foi ótimo. Normal, não precisa criar crise, né? Fazer crise. Eu até brincando hoje que ele falou assim: os homens ficam em casa, eles parecem estrela cadente. Toda vez que eles passam, a mulher pede algo. Aí ele falou assim, nega, você não é assim. Ele até brincou, você não é assim. Mas o que eu fiquei pensando é como é que a gente também desenvolve a dinâmica do casal. Porque vai existir uma dinâmica do casal, vai existir uma dinâmica dentro dessa nossa sociedade, dentro dessa nossa vida, que precisa funcionar de uma maneira legal. Então, qual é o exemplo? Ela não reclama, ela tá ali, ela delega muito bem, ela fala muito bem, ela negocia muito bem, ela vende muito bem, e provavelmente isso era muito fluido, né, com o marido dela. E eu fiquei ouvindo o queridinho John Corson, né? Aí teve uma hora que ele falou que eu achei o máximo. Ele falou assim, gente, vocês viram o que o homem faz aqui? Ele fica sentado na porta da cidade. Mas não é uma brincadeira, porque na realidade ele trouxe um ponto que é importante. A função do homem é nos amar sacrificialmente, como Cristo. Então não é uma tarefa fácil. Então, se a gente acha que toda a lista que está aqui, nossa, a mulher tem que fazer tudo isso. Não, não é. A tarefa do homem é um amor sacrificial. E então eu acredito que quando os dois, né? Porque a gente tem os ouvintes masculinos aqui também. Quando os dois compreendem o seu papel e vão ajudar um ao outro a ser aquilo que Deus intentou que nós fôssemos, acontece realmente num sincronismo de ações perfeito. Joga junto, né, Fabi? Joga junto. E joga junto foi bom que você lembrou, eu deixei anotado isso. Você já viu aquele jogo de praia que é o... como é que é o nome daquele jogo, meu Deus? Frescobol? É o frescobol, né? É o frescobol. Eu não sei se é esse nome mesmo, né? Frescobol, né? Acho que é frescobol. Como é que esse jogo... Assim, a bola não pode cair no chão. Mas você vê os caras jogando, assim, não é facinho. Joga lá pra cima, bola... assim, não, é um ataque, né, assim, mas de uma maneira em que os dois estão jogando com o mesmo objetivo, manter a bola no alto, manter a bola sem cair. Quer dizer que não vai ser tipo dinâmico, não vai ter, né, aquela jogada legal? Não, é isso. Então a gente não tá jogando um basquete, não tá jogando um vôlei, não tá jogando um futebol em que o seu objetivo é vencer o outro. O seu objetivo aí é manter deixar a bola cair. Deixar a bola cair. Né? Então, achei muito legal isso. Muito legal. E aí você falou do John Corson, eu lembrei de quem? De quem? Vamos ver que você está atento. Do Max Lucado, é claro. Eu acho muito interessante que ele traz também essa perspectiva da dinâmica, né? Mas aí numa perspectiva diferente.
em relação a como essa mulher praticava a hospitalidade, né? Não somente de receber pessoas, mas de cuidar para que todos estivessem bem ao seu redor, né? E aí ele traz coisas lindas, né? Como, por exemplo, olha, na igreja, as pessoas se veem por muito tempo elas ficam vendo a nuca do outro. Uhum. Quando você convida alguém para sua casa, você consegue olhar no olho. Ao redor de uma mesa, as pessoas estão olhando no olho. E as pessoas vão acabar te falando coisas que elas não te falariam na igreja. Né? Uhum. Então, assim, a importância da gente estar atento, de novo, às pessoas no momento que elas estão, aonde elas estão, de nós alcançarmos as pessoas onde elas estão. E uma outra coisa que ele fala também é que, sim, da importância da gente fazer com que as outras pessoas se sintam especiais. Imagina, alguém com frio e essa mulher vai lá, olha, não se preocupa. Eu tava vendo. Porque ele fala aqui que ela acode os necessitados, né? Acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Olha, eu tô aqui, né? Alguém que de repente sequer imaginaria ou sequer se sentir digno de ser convidado para vir na minha casa, né? O que para mim é simplesmente oferecer uma refeição, para a pessoa vai ser meu Deus, olha onde eu tô, o que eu tô fazendo aqui, né? Então, tem a ver com fazer o outro se sentir especial também, né? Muito da atitude dela tem a ver com isso, né? E ainda, a respeito dela, eu gosto muito do 25, né? Reveste-se de força, de dignidade, sorri diante do futuro, né? A gente tem vivido dias, assim, de tanta preocupação, né, Fabi? Ninguém sabe o que vai acontecer, tá todo mundo meio assim. Há quase um ano atrás, a gente achou que estava passando por algo passageiro, e isso já vai completar um ano, e virou o ano, e ninguém sabe quando que vai acabar. E quando parece que vai acabar, começa tudo de novo. Então, que a gente possa buscar no Senhor sabedoria porque essa mulher, eu acredito que ela sorria diante do futuro por duas razões. Uma delas é porque, por temer a Deus, ela era muito organizada, muito planejada, muito precavida. Então ela era que nem a formiguinha lá que trabalha o verão inteiro, né? Então ela, tá vindo inverno? Literalmente sorri diante do futuro. Sem problemas, pode vir inverno, já está tudo bem por aqui. Só que, por outro lado, ela sorri diante do futuro porque ela confia em Deus, né? É aquele versículo que vem ressonando na minha cabeça desde ontem, né? O homem, no seu coração, ele planeja o seu caminho, mas o Senhor dirige os seus passos. O Senhor está dirigindo cada passo. E, gente, isso tá num nível, assim, na minha cabeça, que hoje eu dei um pulo no shopping, não consegui achar o que eu queria, continuava andando, falei, Senhor, continua. Eu tô com um plano no meu coração, dirige os meus passos. Eu preciso encontrar o que eu quero. E não consegui ainda. E eu creio que o Senhor tem isso para mim, assim, né, em algum momento. E, enfim, brincadeiras à parte, essa mulher. E tem momentos na nossa vida que nenhum plano vai ser suficiente, né? A gente vai fazer os planos porque é bom fazer, é bíblico fazer. Só que vão ter momentos em que a gente vai parar assim e vai falar: Senhor, eu confio em ti. E o meu futuro está nas tuas mãos, e os teus planos são mais altos que os meus, e os teus pensamentos para mim são mais altos que os meus, né? E assim, né, poder encontrar graça diante de Deus e algo do Espírito Santo em nós que nos faça sorrir diante do futuro. Eu também anotei esse 25, Fábio. Eu achei ele muito, muito, muito forte. E eu coloquei, né? Mulher sábia, estratégica, que planejava, né? Planejava e não se preocupava, porque estava preparada. E aí, o preparo dela era Deus, era exatamente isso. Assim, meu preparo é Deus. Qualquer outra coisa, né? Que acontecesse ali, no final das contas, a conclusão é
é porque ela teme ao Senhor que ela é louvada, é porque ela Uhum. teme ao Senhor que ela é amada, é porque ela teme ao Senhor que tem provisão na casa dela, é porque ela teme ao Senhor que ela cuida dos filhos dela, é porque ela teme ao Senhor e que ela ajuda os necessitados, é porque ela teme ao Senhor que ela tem o seu negócio e que ele prospera. E aí, por aí vai. Então, é realmente temer ao Senhor acima de tudo. E quando você traz essa questão dos planos, às vezes a gente não está acostumado com as respostas, né? Porque as respostas que a gente pode ter é sim, não, espere. Uhum. Uhum. E às vezes a gente recebe o não, e é uma resposta, e às vezes a gente fica triste, né? E aí faz parte, eu acho que a gente é humano e a gente vai se sentir. Mas quando a gente consegue colocar essa perspectiva de que nenhum plano de Deus é frustrado, que nada sai fora daquilo que ele tem para as nossas vidas. E mais do que isso, que ele nunca nos abandona e nunca nos deixa em momento algum. Uhum. Isso são essas palavras que eu quero que sempre venham, né, à minha memória, à minha lembrança para a caminhada, porque a gente diariamente vai passar por lutas, por dificuldades, por coisas que fazem a gente, né, pensar, refletir, ter medo, né? Mas quando a gente coloca todo esse temor, toda essa confiança acima de tudo, o amor lança fora todo medo, né? Eu não me preocupo com o dia de amanhã, porque eu sei em quem eu posso confiar. Então é realmente bárbaro isso. Tem algumas questões práticas dela, né? Assim, principalmente a questão prática dela ficou muito na minha mente, né? Que você trouxe, encontrar o outro na necessidade, também achei isso bárbaro, bárbaro, bárbaro. Eu acho que a gente pode refletir, né? Primeiro, como Deus pode encontrar a gente na necessidade deste momento que nós estamos, dentro de todas essas características, de todas essas virtudes, como Ele quer nos encontrar, como Ele quer tratar de nós, qual é o ponto deste momento necessário para ser transformado dentro de nós, para que seja trazido para outras pessoas, né, esse amor, seja transbordado para outras pessoas esse amor e esse cuidado, né? E só a partir do primeiro momento que acontece primeiro comigo, depois eu consigo passar para o outro. Então é até uma Isso. observação. A gente não pode dar daquilo que a gente não tem. Uhum. É. A gente não tem como sair de dentro de nós aquilo que a gente ainda não recebeu. Então a gente precisa individualmente prestar atenção nessa caminhada, prestar atenção nesse nosso devocional, nesse nosso tempo. E é claro, né, hoje nós acabamos ajudando uma outra em Uhum. oração, mas foi uma luta nossa, foi uma Sim. questão individual, em que precisou ser tratada dentro da dinâmica do nosso lar, Uhum. e que fez a gente crescer de alguma maneira. Né? A gente Sim. conseguiu perceber alguns pontos que precisamos ser cheias e aí sim Deus vai fazer. E aí sim o restante vai fluir, né? Amém. Nossos filhos, nossos maridos, enfim. Uhum. Né? Amém. E eu acho que você tocou no ponto aí fundamental, que era exatamente o que eu ia propor que a gente concluísse aqui o nosso estudo. Que hoje vai ter dever da tia Fábio. Imagina, se num capítulo desse eu não ia deixar um dever. A pergunta do Max Lucado, ela é uma pergunta difícil, mas que eu vou tentar simplificar. A pergunta do devocional dele é: sua atitude em relação à sua família e aos outros revela como você se sente a respeito de Deus? Hum. E aí a pergunta é: a gente concorda que essa mulher ela era generosa, certo? Generosa, Uhum. generosa para com ela mesma, generosa para com os outros, né? Até para além da sua própria família. E aí o exercício que eu quero propor é a gente listar quantas coisas, né, que Deus tem sido generoso para conosco. Será que nós temos percebido o quanto Deus tem sido generoso para conosco? Será que a gente tem alcançado, refletido, pensado nisso?
porque isso impacta diretamente em como eu trato as pessoas, no quanto eu estou disposta a sair da minha zona de conforto pelos outros, no quanto eu estou disposta para ir um pouco mais além, né, daquilo que tá posto ali. Né? Então, fica a reflexão e que, pela graça de Deus, nós possamos desenvolver virtude após virtude. E é um ciclo, né? Agora a gente trabalha essa virtude aqui e a situação muda e outra virtude é necessária. E lá na frente eu volto a necessitar daquela outra. Legal, Fábio, muito bom. A gente só consegue mudar aquilo que a gente reconhece, né? E o exercício Reconhece, da Fábia é esse aí. vê, Vamos... encara, né? Exatamente. Muito bom.